professor Romão, o professor Wagner Romão, em especial, seja bem-vindo ao nosso Tribunal de Contas. A ideia do nosso programa Múltiplos Olhares, como todos os senhores conhecem, os colegas que são cativos do nosso programa, é trazer para o tribunal pessoas que possam nos brindar com olhares diferentes. Por isso a ideia do nome, professor Romão, múltiplos olhares, pessoas que possam vir aqui nos inquietar, possam vir aqui nos desacomodar, possam nos questionar, trazer ideias diferentes e tratar de temas diferentes, né? Diferentes daquilo que nós convencionalmente operamos aqui no nosso cotidiano, do controle de contas, enfim. A ideia é trazer para os colegas essas visões diferenciadas. O programa já está na sua 10ª edição, né? Nós temos aqui os colegas, um grupo seleto de pessoas que se interessam por essa abordagem, essa forma de discutir temáticas distintas daquilo que fazemos. Temos os nossos colegas dos serviços regionais, temos 9 serviços regionais de auditoria que estão nos recebendo aqui, os colegas então também do nosso bom dia, Porto Alegre 25 graus em torno disso, mais ou menos. A ideia é justamente fazermos essa interação, depois esse material vai ficar disponível na página da escola, as pessoas podem baixar em diferentes horários e assistir, né? Então eu gostaria de apresentar o professor Romão, o professor Wagner Romão, que é professor da Unicamp, pesquisador, no tema de participação, no tema de planejamento e análise de cenários, enfim. Ele vai depois discorrer um pouco mais sobre o seu próprio currículo. A ideia aqui é que o professor faça uma apresentação em torno de 40 minutos, né, professor? E possa abrir, né, para os debates, para as discussões, para os questionamentos dos colegas, que por certo virão. E a ideia é justamente essa, que seja uma conversa bastante informal, os colegas tenham essa oportunidade de conversar, tá bem? Eu vou passar a palavra, eu vou deixá-lo aqui ficar na assistência, tá bom? Muito obrigado, então, mais uma vez pela sua presença e obrigado pela vinda dos colegas aqui. Até mais. Bom, muito obrigado pela acolhida, pelo convite. Um prazer grande estar aqui com vocês, nessa seleta plateia. Bom, rapidamente, eu concluí meu doutorado em 2010 pela Universidade de São Paulo e desde então eu venho trabalhando os temas especialmente da participação institucional, movimentos sociais, mas também com uma pegada na sua relação com o Estado, políticas públicas. Eu tive a oportunidade de trabalhar no campo da sociedade civil em algumas instituições que trabalham produção, monitoramento de políticas públicas. E pela minha trajetória acadêmica, eu venho pesquisando esses espaços de participação institucional, conselhos, conferências, experiências de orçamento participativo e outras atividades destas. Tem sido a minha principal atividade, mas acho que como eu carrego um pouco dessa discussão sobre políticas públicas, sobre Estado, eu venho tentado desde 2010, pelo menos, então há pelo menos uns 5, 6 anos, trabalhar na interface entre essas experiências e esses espaços, essas iniciativas de participação, de diálogo, de contato com a sociedade civil, mas na interface com as políticas públicas e com o Estado. É muito nesse sentido que vem esse primeiro tema que eu trago para vocês hoje, em busca do sentido político de processos participativos. Espero que dentro da proposta eu venho apresentar para vocês hoje, nesse primeiro ponto, algo que ainda vou apresentar, um trabalho acadêmico que eu vou apresentar no encontro da Latin American Studies Association, que vai ser em Porto Rico agora no final de maio. Então vocês estão sendo as cobaias desse meu paper que eu vou apresentar. Mas acho que a ideia aqui é justamente apresentar coisa nova e apresentar coisa que possa ser algo que possa ser interessante para vocês dentro dessa perspectiva de um olhar diferente sobre um determinado tema. E aí agradeço muito os comentários, né, e as críticas que vocês possam colocar em seguida. E aí, financiamento cidadão de campanhas eleitorais, na verdade é um tema que eu acho que vai ficar muito restrito no finalzinho, se der tempo eu falo um pouco, mas diz respeito mais a uma quase que militância que eu tenho tido aí nesse processo de discussão de reforma política sobre financiamento de campanhas. Então, se for do interesse de vocês também, a gente pode desenvolver um pouco disso na sequência.
Eu vou começar e vou me ligar aqui, não sei se vocês, acho que tem algumas tabelas que acho que vai ficar difícil para vocês verem, mas acho que no geral vai funcionar, né? Então, a ideia aqui é trabalhar isso que eu estou chamando, que eu tenho chamado de sentido político de processos participativos, né? E com um foco, com um olhar para as conferências nacionais de políticas públicas. Eu tenho certeza que aqui eu não preciso retomar essa trajetória das conferências, tenho certeza que todos vocês conhecem esse instrumento de participação da sociedade civil, de gestores públicos, né? Que são os processos de conferências que vêm já desde décadas, né, no Brasil, que se intensificaram, especialmente depois da Constituição de 88, como um desses instrumentos de conexão entre o Estado, os governos e a sociedade, os movimentos, os técnicos que trabalham nas áreas e assim por diante. Então não vou fazer essa retomada. Aqui é um roteiro que eu vou apresentar. Primeiro, apresentar esse meu problema de pesquisa. Depois, fazer uma brevíssima caracterização das conferências nacionais, rapidamente. Depois, discutir os objetivos das conferências, na tentativa de mostrar como é que a literatura em ciência política, especialmente, tem tentado entender as conferências, né, essas conferências nacionais. E aí, a partir do ponto 4 ali, eu vou apresentar a minha inserção nesse debate, onde eu consegui chegar, né, nesses 4, 5 anos, tentando pensar, afinal de contas, a efetividade dessas conferências nacionais, para que servem isso, né? E por que os governos continuam fazendo esses processos de participação. Depois eu foco apresentando uma tipologia, portanto. E depois, no ponto 5, eu rapidamente também faço uma breve análise de 3 conferências nacionais recentes e concluo com as minhas considerações finais esse primeiro conjunto de questões. Tá? Vocês fiquem à vontade para me interromper, tá? Se for necessário, fiquem bastante à vontade. O meu enfoque sobre esse tema da participação institucional, e aqui especialmente sobre as conferências, ele está focado na ideia que está inspirada na teoria do Theodore Lowi, de 1960, escreveu uma resenha sobre um outro livro, mas ficou muito marcante essa resenha, escrita lá em 1964, que ele faz toda uma tipologia sobre desenvolvimento de políticas públicas, a ação dos agentes políticos nesse campo, e considerando como elemento fundamental as expectativas dos agentes políticos como fundamentais para que a gente possa entender os processos de produção de políticas públicas. As expectativas, portanto. O que as pessoas, né, o que os agentes políticos esperam quando eles se engajam num processo de disputa de políticas públicas que envolve esse tipo de contato com outros agentes. E aí, esse segundo ponto, né, quer dizer, longe de uma visão romântica ou idealista que permeia muito ainda o nosso debate sobre participação, né, isso vem muito da trajetória desses espaços, desde os anos 70, anos 80, em que se tinha uma visão, né, uma visão ideal de que eles transformariam a relação da sociedade com o Estado. Longe dessa visão, que está bastante, diria que está superada hoje, né? A minha ideia é tentar entender por que os governos realizam conferências, ou seja, o meu enfoque está mais no campo do Estado, dos governos, do que no campo da sociedade civil, da participação, embora eu inclua também esse elemento como um elemento de análise. Isso estava já presente na minha tese de 2010, que foi um estudo sobre o orçamento participativo, e ali eu propunha uma virada nessa visão, que estava muito ancorada ainda na visão da sociedade civil, e eu passava a questionar sobre por que, afinal de contas, os governos se metem nisso, né? E um elemento que eu acho que é importante é evitar isso que eu chamei de debate simplório sobre a efetividade da participação institucional. Eu não sei se vocês conhecem, há um trabalho que se chama Estratégias de Avaliação, Efetividade das Instituições Participativas, Estratégias de Avaliação. Isso é um trabalho que foi feito pela equipe do IPEA
em 2011, e foi um trabalho marcante na nossa área de discussão, porque ele compilava, eu acho que cerca de 20 artigos de acadêmicos que pensam esse tema, discutindo a questão da efetividade das instituições participativas. Eu diria que o tema da efetividade, sobre, afinal de contas, quais são os efeitos, né, quais são os impactos, né, dessas chamadas instituições participativas, conselhos, conferências, experiências de orçamento participativo, audiências públicas e assim por diante, o tema da efetividade ele começa a ficar muito forte ao final da década passada, né? Eu diria que antes havia uma expectativa muito relacionada apenas digamos, a uma visão muito calcada na ideia de uma emancipação da sociedade civil, no fortalecimento de diálogo, de um contato com os governos, de um contato com os agentes do Estado, com as burocracias, né? Mas, ao longo da década passada, o tema da efetividade ele vai ganhando força, né? E eu diria por dois motivos principais. Primeiro porque os próprios funcionários públicos envolvidos, né, na organização desse tipo de atividade, né, organizar uma conferência nacional não é uma coisa simples, né? Ela envolve recursos humanos que têm que estar muito bem preparados, ela envolve gastos orçamentários de vulto, né? Então, o realizar esse tipo de atividade, me parece, né, passa a ser alvo de questionamento, não só dentro do corpo de funcionalismo, mas dentro da própria classe política, né? Afinal de contas, é investido muito nesse tipo de processo, então há necessidade de se pensar, afinal de contas, para que ele serve. E do outro lado, a chamada sociedade civil, as organizações da sociedade civil, os próprios movimentos sociais, passam também a questionar o seu próprio investimento, né, em participar de conselhos, participar de conferências, porque, talvez na grande maioria dos casos, a sociedade civil não consegue perceber também, né, se as suas demandas que são colocadas nesses processos são efetivadas, se tornam políticas públicas, né? Então, dos dois lados, digamos, dessa moeda, passa a haver questionamentos sobre a efetividade desses espaços, dessas instâncias. Então, a pesquisa, tanto a partir do IPEA, que é uma instituição governamental e, portanto, se preocupa com isso, como pelo lado da academia, né, o tema da efetividade começa a ser um tema quente e eu, pelo menos, faz uns 4, 5 anos que isso me perturba, né, academicamente. Então, esse resultado que eu estou apresentando para vocês, acho que é onde eu tenho conseguido chegar até agora para tentar entender esse fenômeno. Por isso que eu coloco ali debate simplório, porque uma das estratégias de tentar se encontrar e se entender a efetividade desses espaços, especialmente no caso das conferências, uma das estratégias muito utilizada tem sido a de, não sei se vocês já participaram desse tipo de atividade, mas em geral o resultado mais palpável das conferências são os cadernos de resoluções, né, em que se listam as diretrizes aprovadas, as propostas aprovadas. Algumas conferências têm 500, 600 propostas aprovadas, outras mais organizadas, há uma priorização disso. E, de maneira geral, o que uma parte dos meus colegas na academia faz é fazer uma comparação. Bom, então isso aqui foi aprovado, eu quero saber se isso aqui que foi aprovado se reverteu em atividade governamental no momento posterior, né? E eu estou convicto de que essa é uma visão, ainda que importante, ainda que relevante, é uma visão simplória do pensamento sobre, afinal de contas, para que servem esses espaços, tá? E eu tento pensar, então, as conferências como um fenômeno político próprio, específico, que tem muito a ver com um contexto específico, né, de política pública, e que tem muito a ver também com o que, afinal de contas, os interessados em participar desse processo, em promover esse processo, querem como um fenômeno político. E eu vou tentar mostrar isso para vocês.
A hipótese, então, do trabalho é que, para eu entender o que eu estou chamando de efetividade política dessas conferências, eu preciso pensar em dois elementos principais. Primeiro, isso que eu estou chamando de, a partir do King, da Soraya Cortes, aqui de Porto Alegre, inclusive, pelo que eu estou chamando de policy community, né, que se dispõe a participar desses processos conferenciais. Né? Então, a depender das características do conjunto desses atores políticos, estratégicos, num determinado contexto da conferência, eu vou ter um determinado sentido político dessa atividade. Tá? E o segundo elemento está relacionado especificamente ao setor de políticas públicas com o qual eu estou analisando, seja pelas suas características, digamos, estruturais, sobre, afinal de contas, o que fazem essas políticas públicas, ou seja, por outro lado, qual é o peso institucional, a consolidação institucional desse determinado campo de políticas. Tá? Policy community eu poderia definir pelo seguinte: a comunidade de políticas públicas ela não é apenas a sociedade civil. A comunidade de políticas públicas ela é o que a gente poderia entender como aqueles agentes sociopolíticos que têm interesse naquele determinado setor de políticas públicas e que estão que ultrapassa as fronteiras da nossa divisão Estado-sociedade. Né? A comunidade de políticas públicas, ou policy community, ela agrega elementos, né, agentes sociopolíticos que podem estar no Estado, mas podem estar também na sociedade civil, podem estar na academia, né? Podem estar nos movimentos sociais, podem estar inclusive nas agências internacionais de cooperação e assim por diante. São aquelas pessoas, enfim, que fazem parte dessa comunidade. Né? Então eu estou considerando isso como esses dois elementos como os elementos guia do meu trabalho. Aqui só para que, né, eventualmente, se alguém não está a par de como acontecem esses processos, as conferências elas funcionam dessa forma, né? Elas, em geral, trata-se de um decreto ou um decreto ou uma resolução ministerial, né, que convoca essas conferências. Os municípios, pelos seus governos municipais, têm que fazer essas conferências, né? Tem um determinado prazo para fazer isso. Sociedade civil local, governo local, trabalhadores e funcionários públicos e técnicos participam dessas atividades. De lá saem delegados e saem propostas, né, naquele determinado setor de políticas públicas. E isso vai para as conferências estaduais, isso vai para a Conferência Nacional. Há uma incidência de pode haver outras entradas ao longo desse processo. E espera-se que, a partir do que é resolvido nas conferências nacionais, isso se torne diretrizes e propostas em políticas públicas para os ministérios ou para os conselhos relativos àquele setor de políticas. Não vou me alongar mais sobre isso, porque acho que todos conhecemos esse processo. Aqui eu não vou utilizar muito isso, é só para ilustrar, né? Eu fiz uma pesquisa sobre 24 regimentos de conferências nacionais, das últimas conferências nacionais em cada setor de políticas públicas. Então aqui, saúde, cidades, políticas para as mulheres. E aqui eu só estou tentando ilustrar a grande variedade, a grande variação na representação e na divisão numérica detalhada sobre quem, afinal de contas, participa desses processos. E eu faço isso para tentar reforçar a ideia de que, embora a gente chame, né, isso de conferências, esses processos de conferências, embora eles tenham um esquema geral comum, eles são processos políticos muito distintos. Exatamente porque cada um desses setores de políticas públicas articula a sua comunidade de políticas públicas. Tá? Essas comunidades de políticas públicas são maiores, mais extensas, ou menores, mais reduzidas. Elas podem ser mais desenvolvidas
e podem ser menos desenvolvidas, elas podem ser mais consolidadas, elas podem ser menos consolidadas. Né? E, de certa forma, essa representação que a gente verifica aqui, né, ela expressa um pouco isso. Eu não vou me deter nisso, porque senão nós vamos perder muito tempo, mas depois eu posso deixar, para quem tiver mais interesse, posso deixar esse arquivo. Aí tem dá para a gente verificar muito bem como a composição varia nesse processo de conferências. Eu faço isso especialmente porque durante muito tempo a nossa área de estudos trabalhou o campo do Estado, o campo da sociedade civil, o campo dos técnicos, né, funcionários públicos, portanto, trabalhadores interessados nesse tema, como áreas comparáveis. Né? E eu acho muito difícil que se estabeleça comparação, exatamente porque as áreas são muito específicas, e não só são específicas institucionalmente, mas politicamente. Quer dizer, essa especificidade ela tem consequências políticas importantes e relevantes. Então aqui tem todo um trabalho de organização disso. Eu não vou entrar. A de educação é a mais espetacular de todas, eu acho. Né, você tem uma conferência com 3.556 delegados na etapa nacional, e isso é absolutamente dividido, né? Representações da educação básica, do ensino médio, da educação superior, do ensino técnico, né? Enfim, já dá, só a conferência de educação já dá uma outra palestra. Né? Então eu queria entrar aqui nessa discussão mais específica sobre como que, afinal de contas, os meus colegas, né, da academia foram tentando se aproximar dessa ideia da diferenciação de cada processo conferencial para cada outro processo conferencial, nessa tentativa, eu acho, de aproximação do seu sentido político. Qual que é a primeira alternativa, né, que veio à baila? Bom, então, se eu quero saber para que servem essas conferências, eu vou olhar o regimento e vou olhar os objetivos que estão inscritos em todos esses regimentos. O Clóvis Souza, que é um colega da Universidade de Brasília, está concluindo seu doutorado e trabalhou na equipe do IPEA também durante muito tempo, fez exatamente isso. Foi olhar os objetivos manifestos de 68 das 73 conferências ocorridas em 2003 e 2010. E ele identificou lá 4 grandes blocos de objetivos manifestos. Quem fazem esses objetivos? Em geral, ou o Ministério daquela pasta determinada, às vezes há uma conexão do Ministério com o próprio conselho daquela pasta determinada, daquele setor determinado, mas em geral ele fica entre Ministério e conselhos. Então o primeiro objetivo seria essa ideia de agendamento, que está referida exatamente à difusão de ideias, afirmação de compromissos, articulação entre atores, fortalecimento de redes, promoção de reflexões, ou seja, colocar uma determinada pauta, agendar uma determinada pauta num determinado campo de políticas públicas. Um segundo elemento seria o elemento da avaliação, que durante muito tempo também foi colocado como, né, especialmente essa ideia de controle social sobre as ações governamentais, a partir da ideia de avaliação das políticas públicas, do andamento das políticas públicas. O terceiro, estaria relacionado à ideia de participação, que é uma espécie de moto contínuo da participação. Então a gente faz a conferência para incentivar a participação, e a participação incentivada, né, um pouco muito a ideia original dos estudos sobre participação, que estava muito relacionada à ideia de educação política. Então a pessoa que participa na comunidade, a pessoa que participa na escola, aprende a participar e se coloca como um cidadão melhor, vota melhor, né, participa da democracia representativa de maneira mais adequada. Né? Então isso está colocado na terceira indicação. E o quarto conjunto de elementos é esse que ele indica como de proposição. Esse é um aspecto mais relacionado à formulação
mais clara, mais definida de políticas públicas, né? Prioridades de ação, intenções específicas, muito relacionado aos sistemas de políticas públicas e assim por diante. Aqui eu não sei se vai dar para vocês verem, acho que é o mais difícil aqui, mas ali estou identificando cada uma das categorias e subcategorias apresentadas pelo Clóvis Souza nesse trabalho dele de 2013, tá? Que aí aparecem quanto cada subcategoria apareceu mais a depender das categorias. Então, em agendamento, apareceu bastante difusão de ideias e promoção de reflexões e debates. Em avaliação, a própria ideia de avaliação, né? Em participação, a conferência como aquela que fortalece os princípios de participação, e em proposição ou proposições gerais, que é o que tem mais, seria como a categoria outros aí, nesse caso, ou a ideia de políticas nacionais ou sistemas nacionais. A geração, o fortalecimento de políticas e de sistemas nacionais. Um outro trabalho que eu gostaria de apontar, só vou apontar 2 trabalhos, é um trabalho que também o Clóvis Souza realizou em conjunto com o Roberto Pires, aí no âmbito de uma pesquisa feita pelo IPEA, e que tem uma particularidade interessante, porque avança no sentido de que eles não vão olhar apenas os chamados objetivos manifestos nos regimentos das conferências, mas eles vão utilizar a proximidade que eles têm com os gestores públicos no âmbito federal, e vão perguntar para eles, afinal de contas, qual é a visão dos gestores sobre os processos conferenciais. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram, a partir dos dados da avaliação dos programas federais em 2009 e 2010, eles, em que se dizia, em que se apontava se o programa tinha alguma interface com a sociedade civil, eles identificaram 399 programas onde os gestores apontavam que esse programa tinha uma interface com a sociedade civil, e aí perguntaram, né, para esse conjunto, né, de 399, se eles tinham algum contato específico com as conferências. E os gestores disseram, né, os gestores falaram, e apenas 15,5% declararam que os seus programas, né, aquele gerente de projetos daquele determinado projeto, aquele que toca determinado programa, apenas 15,5% tinha alguma conexão com as conferências, e isso entre aqueles que declaravam que o programa tinha alguma interface com a sociedade. Então vejam que é algo bastante reduzido. Mas vamos lá. Qual seria, nesse conjunto dos 15%, dentro da totalidade daqueles que tinham interface, qual seria o papel das conferências? Então a gente vai ver que 15 respostas indicavam mobilização para discussão e inclusão de temas na agenda pública, 14 de formulação de diretrizes para políticas, e aí vai diminuindo um pouco, representação institucional 9, né? Interlocução com o público, foco em determinada política 4, fortalecimento da articulação federativa apenas 2, né? Difusão de informações 2, avaliação de ações governamentais 2 e acolhimento de demandas apenas 2. De 399. Tudo bem. A partir disso, como é que a gente pode pensar as conferências com esses dados que nós temos e como é que a gente pode, então, tentar melhorar um pouco essa visão sobre esses processos? Então, para construir uma tipologia, eu falei, bom, vou construir uma tipologia para a gente conseguir avaliar e conseguir diferenciar. E claro, as tipologias, elas têm que ser, elas são instrumentos para nós pensarmos a realidade, para nós pensarmos como as coisas funcionam, como o mundo da política funciona. E elas precisam, ao fim e ao cabo, serem testadas, né, em estudos de casos específicos, mas a tipologia acaba nos ajudando a olhar esses casos, é exatamente essa a proposta desse trabalho. Então, a partir daquelas pesquisas que eu apontei,
e da minha própria experiência em outros trabalhos, eu posso dizer que as principais funções das conferências, elas estão concentradas nessas duas ideias aqui. A ideia de mobilizar para a discussão, a ideia de incluir temas na agenda e a ideia de formular diretrizes para políticas públicas. Essas são as principais funções. Isso com relação às expectativas governamentais, sobre por que as conferências são importantes, por que elas continuam sendo feitas pelos governos, e também, de certo modo, com relação à sociedade civil, eu vou mostrar isso daqui a pouco. As minhas variáveis independentes, então, para construir essa tipologia, elas são aquelas que eu já tinha indicado anteriormente. As características da comunidade de políticas públicas e a capacidade institucional de um determinado setor de política pública. E a nossa variável dependente, então, aquelas que são afetadas, aquela que se afeta pelas independentes, é a efetividade da conferência em seu sentido político. Qual que é a proposta? A proposta é que a gente entenda a efetividade não como uma coisa abstrata, em que eu possa comparar todas as conferências a partir de uma regra única, mas que eu possa identificar, afinal de contas, qual é o sentido político predominante dessa determinada conferência e, a partir daí, tentar formular e pensar a sua efetividade. Portanto, não necessariamente sobre as propostas aprovadas, mas sobre a relevância política dessa atividade. Aqui vai ficar pequeno, essa aqui é o principal slide da minha apresentação. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Aqui é um pouco a ideia seguinte. Eu estou trabalhando com essas duas entradas aqui, Policy Community consolidada e Policy Community em consolidação. E eu estou trabalhando com outras entradas aqui na vertical, política pública consolidada e política pública em consolidação. Qual é a ideia? A ideia é que você tem, a depender dos... Você tem em cada setor de política pública mais ou menos consolidação. Saúde é uma política pública consolidada no Brasil? Como setor, como instituição? Muito. Muito consolidado. Tem regras claras, tem um sistema universal de saúde, poderia funcionar muito melhor, mas que as suas estruturas elas estão consolidadas, né? E que tem também uma comunidade de políticas públicas consolidada. Você tem um movimento sanitarista que vem dos anos 70, você tem instituições, você tem os conselhos regionais, de quase todas as profissões, né, de saúde. A gente tem os conselhos dos secretários de saúde no âmbito municipal, no âmbito estadual, ou seja, tá? Então, eu diria que essa área, ela está ali no tipo 1, que eu estou chamando de tipo 1, que é uma conferência institucional. Essa junção entre uma área muito consolidada e uma comunidade de políticas também consolidada, ela vai gerar uma conferência institucional. O que é uma conferência institucional? É uma conferência em que há, né, e aí tem dois elementos ali, a ideia de interação ou de relação entre os atores. Portanto, numa conferência institucional, há um compartilhamento de agenda entre governo e sociedade civil. Tá? Que não é, portanto, a agenda daquela conferência, ela não é necessariamente produzida para aquela conferência, mas ela é algo que já vem construído de muito tempo, tá? Em outros fóruns. Tá? E a conferência, ela é mais um momento institucional para a afirmação dos pactos relacionados a essa área. Ou seja, essa conferência institucional, ela vai ter as expectativas que giram em torno dessa ideia, né? E eu vou pensar a efetividade dessas conferências a partir da ideia de formulação de diretrizes e de proposição de políticas. Tá? Então, essas conferências, elas, inclusive algumas já são periódicas, as conferências de saúde ocorrem de 3 em 3 anos,
já há um calendário, né, específico, elas entraram no contexto do processo de formulação de políticas públicas desse determinado setor. Esse é o tipo 1. O tipo 2, no tipo 2 há uma comunidade de políticas consolidada, mas, no entanto, a política pública ainda está em consolidação. Eu não teria uma política pública tão consolidada quanto no tipo 1. Isso transforma essa conferência numa conferência de pressão sobre o governo, de maneira geral. Então eu tenho uma sociedade civil organizada, eu posso ter inclusive burocratas que fazem parte dessa comunidade de políticas bastante consolidada, forte, e é essa comunidade de políticas que força o governo a melhorar a sua, digamos, a sua oferta de políticas naquela área que não tem uma política pública ainda consolidada. Então, nesse tipo, a sociedade civil e ou trabalhadores lideram a agenda e a expectativa, eu vou mensurar a efetividade à medida que há a inclusão de novos temas na agenda do próprio governo. Esse eu diria que seria o tipo que a gente mais trabalha, né, de conferência. A gente tem muito essa imagem de que a conferência é um local de escuta da sociedade civil e que o governo se mobiliza a partir da conferência. Eu diria que esse é um dos 4 tipos. No meu terceiro tipo, eu tenho uma comunidade, uma política pública consolidada, mas uma comunidade de políticas em consolidação. E aí eu vou ter o peso do governo muito maior do que o peso da comunidade de políticas. Então o governo vai liderar, eu vou chamar essa conferência de difusão de agenda governamental. É quase que uma espécie quer dizer, o governo pauta a conferência, né, de certo modo ele impõe a agenda, ele faz a discussão, ele organiza a discussão, ele lidera a agenda, portanto, e eu vou mensurar a efetividade a partir da ideia de que, afinal de contas, se houve ou não uma difusão dessas ideias do governo para aquela comunidade de políticas públicas ainda em consolidação. E, por fim, o que eu chamo de conferência de mobilização. E aí essa conferência, ela é gerada, ela é criada por quase que por uma iniciativa de um núcleo bastante reduzido dentro do governo, muito restrito dentro do governo, que coloca a sua agenda. E eu vou ter a efetividade, a mobilização da sociedade civil e o próprio fortalecimento interno desse grupo dentro do governo. Então isso eu tenho, em geral, em ministérios recém-criados, em áreas de políticas públicas recém-criadas, e aí aquele núcleo, em geral um núcleo de burocratas e técnicos, enfim, que entendem que fazer uma conferência é um momento de visibilidade, é um momento de mobilização e de construção daquela política. Tem alguns casos em que isso é muito claro, onde há uma espécie de fundação daquela política pública, né, daquele determinado setor de políticas públicas, tanto para dentro do governo como para fora do governo, para tentativa de construção de uma comunidade de políticas que possa, no futuro, defender aquela política. Esses são os meus 4 tipos. Então aqui eu estou tentando trabalhar essas variáveis de uma maneira ordenada, organizada, sistemática, para que isso possa ser um indicativo, um orientador para a minha análise. Não sei quanto tempo, mais 15 minutos? Ótimo. Então, aí eu fiz fiz aqui para esse artigo, eu fiz um breve estudo de caso, não é nada em grande profundidade, porque a ideia é exatamente testar o modelo, né? E eu vou apresentar rapidamente para vocês um slide para cada um. Vamos lá. 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Essa conferência aconteceu em 2013, acho que em 2013. Essa conferência foi, não sei se vocês lembram, alguém participou desse processo, mas ela foi um processo muito importante porque o objetivo central
eu diria que o objetivo central, e poderia dizer único dessa conferência, era implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? Política que tinha sido aprovada em 2010, em agosto de 2010, mas o Ministério se reuniu, né, e disse, nós precisamos ver como é que isso está acontecendo nos municípios, especialmente nos municípios e também nos estados. Nós precisamos ver se os empresários estão se dedicando a também fazer a sua parte, né, especialmente no processo todo de logística reversa e assim por diante. Então essa conferência está muito próxima do tipo 3, né, que é o tipo da difusão de agenda, em que o governo se organiza e diz, nós precisamos fazer isso, né, nós precisamos colocar uma agenda com mais força no espaço público, nós precisamos movimentar aqueles que vão atuar em torno de uma determinada política. Isso é interessante porque o Ministério do Meio Ambiente ele tem uma trajetória, já está na sua 4ª Conferência Nacional, mas há um aprendizado institucional. A primeira e a segunda conferência estavam muito próximas, eu diria, ou do tipo 2 ou do tipo 4. Ou seja, o tipo 2 é aquele em que a sociedade civil é muito forte, né? Ela empurra a conferência, e o tipo 4 é aquela onde há um núcleo muito específico que tenta se colocar, né? A própria afirmação política do próprio Ministério no contexto do governo federal. Mas eles perceberam que esse tipo de conferência era, eu diria, muito pouco efetiva no sentido no sentido da relevância dela como algo importante para o Ministério, para a política pública, para a implementação das políticas do Ministério. E aí, as duas primeiras eram conferências absolutamente abertas, com temática absolutamente aberta, então vinha de tudo, né? Qualquer tipo de demanda tinha lugar naquela conferência, eram cadernos de centenas de propostas, né? E muita dificuldade de organizar, trabalhar, gerenciar esse tipo de coisa, essa quantidade enorme. Então a terceira conferência que eles fizeram foi exatamente sobre a questão do clima, das alterações climáticas, muito focada, e diferente também dessa conferência da 4ª, porque ela tocava numa sociedade civil muito consolidada, né? O mundo das ONGs, enfim, que se mobilizava muito para isso. Então, eu diria que ela está muito próxima do tipo 3, enfim, com esses elementos eu apontaria isso. A 5ª Conferência Nacional das Cidades, a Conferência das Cidades, eu diria que ela está entre o tipo 1. Em 2003 foi criado o Ministério das Cidades, né? De lá para cá houve 5 conferências. Né? A própria criação do Ministério das Cidades ocorreu muito na interface com o grande ator social, societário desse campo, que é o Fórum Nacional pela Reforma Urbana, né? Então muita gente do Fórum Nacional de Reforma Urbana foi trabalhar no Ministério das Cidades, foi construir o Ministério, construiu o Conselho e construiu a própria conferência, né? Então há uma presença forte, pelo menos havia, uma presença forte da sociedade, da comunidade de políticas no contexto do Ministério, no contexto das conferências. Ela é uma conferência que ocorre periodicamente, se eu não me engano, de 3 em 3 anos. Ela é uma das conferências em que há mais, eu diria, isso que eu estou chamando de rigidez da representação, né? Você tem, cada setor tem uma porcentagem bastante definida, inclusive na primeira casa decimal, sobre quantos representantes devem ter. Então, o setor de empresários tem um X determinado, o setor da sociedade, do movimento popular tem um X determinado, né? E assim por diante, as organizações acadêmicas e assim por diante. Então, ela está muito nesse campo de uma conferência bastante institucionalizada. No entanto, há uma relação, né, eu diria tensa, né, há uma relação tensa entre o movimento, especialmente o Movimento Nacional de Reforma Urbana, que ainda é o ator mais importante, e o próprio Ministério nesse contexto, e houve a construção, enfim, da proposta de criação de um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que foi uma pauta muito gerada no contexto do Fórum Nacional de Reforma Urbana, portanto, mais no contexto da sociedade civil. Então, por isso, ela tem também alguma característica de pressão sobre o governo. Por fim,
a primeira Conferência Nacional de Transparência e Controle Social, é provável que vocês tenham participado, né, dessa conferência, eu diria que está entre o tipo 2, porque ela nasce de um pedido da sociedade civil para que houvesse uma conferência específica sobre controle social e transparência, combate à corrupção, tá? E também o tipo 4, né? Essa conferência não foi gerada no seio da Controladoria Geral da União, que é um órgão de Estado que está em processo de fortalecimento, né? E me parece que também a conferência pode ter servido para fortalecimento, isso que eu estou chamando de mobilização. É isso. Para finalizar, as minhas considerações finais sobre esse tema. Então, a ideia é fortalecer, né, a ideia da tipologia é exatamente ir contra análises que trabalham com o distinto de maneira semelhante, né? Então, o fato de ser uma conferência nacional e o fato disso ter um determinado esquema muito parecido, que unifica as quase 70, 80 conferências nacionais feitas aí nos últimos 10 anos, né? Isso não pode nos limitar a nossa capacidade de análise, porque elas têm um sentido político bastante diferente na comparação, né? Que depende, portanto, se a gente está pensando em princípio de causalidade, se a gente está pensando em efetividade, eu preciso pensar no sentido que elas têm, tá? E aí, especialmente dentro dessas duas variáveis que eu trabalhei, que é a maturidade, a consolidação da sua comunidade de políticas públicas e a consolidação a sua própria consolidação institucional, a depender do setor de política pública que eu estou trabalhando, tá? Se eu considerar isso, e se eu, portanto, considerar as expectativas que cada agente político, sociopolítico tem com relação às conferências, eu começo a tentar mensurar a efetividade, não uma efetividade técnica, né, técnica especificamente relacionada ao que foi decidido e se há uma execução disso, mas eu começo a pensar na questão política, no sentido político dessas conferências, tá? Esse aqui é a primeira... Quanto tempo eu tenho ainda? Acho que acabou, né? Vamos fazer o debate? Depois, se der tempo, a gente volta lá na questão do financiamento. Obrigado, Fernando. Pelo menos começamos, né, a fazer uma interação, deixar a palavra com os colegas. Primeiro, professor Romão, dizer que, dentre os temas trazidos aqui, vários deles têm uma identidade muito grande no tribunal, sobretudo com o momento atual que nós estamos vivendo no tribunal. O primeiro deles é começar pelo próprio termo efetividade, né? É uma preocupação que vem tomando, felizmente, um espaço grande na cabeça das pessoas que tomam decisões no tribunal e que alcança todo o corpo técnico e administrativo do tribunal, sem sombra de dúvidas. E quando se fala de conferências, sobretudo de conferências, há uma questão interessante. Nós temos aqui nessa sala, eu e outros colegas aqui nessa sala, o Paulo, por certo, nós tivemos presença representando o Tribunal de Contas em algumas conferências dessas citadas aqui, enfim, né? Então, isso é importante, né? É uma forma de articular o controle externo, o órgão do Tribunal de Contas, essa instituição que todos nós pertencemos, nesse movimento das conferências. Além disso, então nós temos várias percepções sobre isso também, né? Outro aspecto importante é que o Tribunal de Contas, por vontade própria, por iniciativa própria, tem também assumido outros instrumentos, outras instituições de interação com a sociedade. Uma delas são as audiências públicas. Então temos constituído também audiências públicas aqui no Tribunal para chamar a sociedade, agentes, atores dos mais diversos campos do conhecimento para trazer, né, a sua opinião em razão de políticas públicas, né, que tenham assumido uma condição de maior relevância no nosso olhar como órgão de controle externo, né? E nesse mesmo concerto, né, está a sua participação aqui, como de outros professores que vêm também nos brindar com outros conhecimentos. De sorte que essa sua tipologia, de fato, oferece para nós, aqui do Tribunal de Contas,
uma referência para analisar uma coisa interessante, né? Se nós estamos falando de efetividade, a minha pergunta vai ser, vamos chegar nela, vai ser como o Tribunal de Contas se insere como órgão de controle externo neste processo, nas conferências, nesse olhar, na sua visão, né, para a sociedade. Por que isso que eu digo das conferências são importantes? Quando nós falamos de efetividade de políticas públicas, nós temos que pensar em duas dimensões importantes. A primeira delas é o impacto, a transformação que a política pública promove na sociedade. E a segunda dimensão da efetividade é o quanto essa política pública, o quanto essa transformação gerada na sociedade tem identidade com aquilo que a sociedade queria, aquilo que é prioridade dita por essa sociedade ou aqueles que a representam. Portanto, as conferências são um espaço importante de manifestação dessas vontades, desses interesses, dessas prioridades e, portanto, para nós, se pretendemos analisar a efetividade de políticas públicas, é uma referência, né, para ver o que as pessoas queriam, né? Então, isso para nós é muito importante, quando nós pensamos em controle, em avaliação de efetividade de políticas públicas, né? Então, a minha pergunta, para começarmos o debate aqui, é como o senhor vê, o seu olhar, a inserção dos tribunais de contas, dos órgãos de controle de forma geral, Ministério Público, CGU, né, o controle interno dos municípios, enfim, né, como o senhor vê essa nossa inserção nesses processos, seja nas conferências, seja nas audiências públicas, seja na nossa participação, incentivo, valorização, capacitação dos conselhos municipais, do Estado. Então, para começar o nosso debate, a minha questão inicial seria essa. Eu diria que é de uma importância enorme, né? Acho que eu veria duas possibilidades aí. Uma é essa aproximação, né, do trabalho que vocês fazem com a própria sociedade civil. Não é à toa que não se faz controle sem informação, né? Sem transparência, sem acesso livre a dados públicos, né? E aí vocês têm uma absoluta expertise nesse campo, né? Eu participei agora não mais, de uma outra experiência nesse campo, que é a experiência dos observatórios sociais, né? E especialmente em Piracicaba, eu sou de Campinas, moro em Campinas, mas em Piracicaba, que é uma cidade a 100 km de Campinas, há uma sociedade civil muito atuante, né? E ainda quando eu estava na Unesp, em outra universidade lá do estado de São Paulo, a gente foi convidado para estabelecer uma parceria com eles, né? Então foi uma experiência muito interessante, porque exatamente essa necessidade de que, para além, inclusive, desses espaços compartilhados entre governo e sociedade civil, que são as conferências, que são os conselhos e assim por diante, há um movimento da sociedade civil de se resguardar, né, no seu próprio espaço societário, né, e de olhar para o governo, de olhar para o Estado de uma maneira mais independente e autônoma. Mas isso não se faz sem interação com órgãos como o Tribunal de Contas. Eu tenho total certeza disso, né? Porque a base de informação, o acesso à informação, ele é fundamental para que a sociedade possa ter quer dizer, aguçar o olhar, né? E acho que vocês têm toda a experiência e possibilidade de auxiliar nessa forma. Por outro lado, eu acho que tem algo que está relacionado exatamente ao campo ao que a gente chama de comunidade de políticas públicas, né? Tenho certeza que aqui, dentre vocês, há interessados, militantes, né, em determinados campos e eixos de políticas públicas. E aí é um momento em que a própria, né, quer dizer, a posição numa instituição pública, ela se aproxima da posição na cidadania, no contexto da cidadania, e da atuação de cada um nesse contexto, né? Então, eu acho que esse é um outro campo de atuação que é para além da própria instituição, né? E que acho que é muito efetivo também, né, a depender da capacidade de interação no contexto dessa comunidade de políticas públicas. Obrigado, professor Wagner, pela sua exposição. E eu quero chamar a atenção, e eu acho que nesse sentido vai um pouco da nossa pergunta,
dentre das novidades que nós temos agora no Tribunal de Contas, está a decisão das contas de governo. Né? E das contas de governo, nós trazemos aquilo que é a responsabilidade direta do gestor principal, o prefeito, o governador, daquilo que não pode ser eximido dele, que é a responsabilidade sobre a gestão dessas políticas, ou seja, sobre a condução dela, sobre a efetividade que ela tem, sobre o impacto, sobre os resultados, sobre essas questões. Existe hoje, dentro do nosso processo de avaliação, que é levado para que a gente estabeleça o parecer, né, que é encaminhado lá para as câmaras de vereadores, para as decisões, né, de parecer favorável ou desfavorável às contas dos prefeitos, ou no caso da Assembleia Legislativa, do governador, um conjunto de diretrizes que são estabelecidas a partir desses conselhos, dessa relação, dessa interface, dessa construção dessas diretrizes, né? E que depois se transforma em lei e que a gente avalia sob a perspectiva da regularidade, da conformidade e no qual, né, então existe esse trabalho quase que uma verticalização, essa relação federalizada, né, que acaba sendo feita no sentido de que isso desce, né, como metas a serem atendidas e que a gente tem que fazer lá e dizer, olha, né, isso aponta o Ministério Público, são contas favoráveis ou contas desfavoráveis, e aí esses que aqui sentam têm que decidir se aprovam ou não as contas. A gente tem levado fundamentalmente em conta 3 linhas de políticas, né, e no qual existem obrigatoriedades constitucionais ou legais para que se façam aplicações de mínimos, né, e isso tem sido o nosso paradigma, ou seja, olha, se investiu o mínimo na saúde, isso aprova a conta do prefeito. Se investiu o mínimo na educação, se atendeu as metas da educação infantil, aprova as contas do prefeito. Se não ultrapassou a lei de responsabilidade fiscal, de fato, aprova as contas do prefeito. Mas a gente tem uma carência, isso talvez a gente pudesse ouvir do senhor, no sentido do seguinte, olha, poxa, mas qual é a efetividade, de fato, dessa decisão se a gente não avança em cima da execução da própria política pública e consegue fazer uma avaliação mais aprofundada daquilo que é o nosso trabalho, porque, no final das contas, é isso que é encaminhado lá, ou para as câmaras de vereadores, ou para a Assembleia Legislativa, para dizer assim, é isso aí mesmo. É isso aí. Tuas contas estão aprovadas, ou é isso aí mesmo, governador, tuas contas estão aprovadas, porque essa é a parte que nos conta aí do parecer, né? Menos aí na questão relacionada às falhas, mais aquilo que é indissociável da responsabilidade do gestor. Então, queria saber que tipo de sugestões tu pode nos dar, ou daquilo que eventualmente a gente não tem visto, né, dentro do nosso processo, que ainda é um processo crescente, de incremento da nossa análise, né, para que a gente possa também trazer junto para poder decidir, porque aí naquilo a gente decide a vida política, de alguma forma, dos gestores, e aqui falo principalmente dos integrantes do Executivo. Então, César, eu acredito muito que, de certo modo, também acredito muito no outro aspecto, no aspecto relacionado ao financiamento de campanha, mas não vem ao caso agora, na necessidade de articulação de instituições e de articulação dessas instituições do Estado com a própria sociedade, né? Eu acho que é só dessa forma que os processos deixam de ser processos que são apenas iluminados por uma necessidade básica, que é aprovar ou não aprovar as contas, né, de um prefeito, de um determinado município, do próprio Estado, né, e de tentar se aperfeiçoar exatamente essa visão, né, essa visão sobre, afinal de contas, aquilo que está prescrito no orçamento e que é aprovado ou não, isso atende às necessidades que estão colocadas ou não atende às necessidades que estão colocadas? Parece que é esse o sentido da tua questão, né? Eu acho que é muito difícil pensar nisso, né? Porque as necessidades, as demandas, elas são tendencialmente infinitas, né? Mas eu penso que seria um elemento de empoderamento desses espaços, como conselhos, como conferências, se elas não tivessem apenas como o seu, digamos, benfeitor, né, o seu ponto focal, né, apenas o executivo. Porque, de maneira geral, nas conferências municipais,
quem que se pensa? No secretário de saúde ou no prefeito. Né? A própria articulação de instituições como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, como outras instituições que também trabalham para fazer com que haja uma, digamos que as decisões desses espaços tenham alguma procedência, elas são muito raras, né? Esse tipo de experiência é muito raro, né? Eu diria que até a própria sociedade civil, as próprias organizações da sociedade civil, talvez não tenham se dado conta ainda da necessidade dessa articulação, por um lado, e por outro lado também, eu diria que, a não ser que eu esteja muito enganado, e diferentemente do que se coloca aqui nessa instituição, a abertura dessas instituições para a relação, para o diálogo com a sociedade é mais ou menos escassa também, né? Quer dizer, a gente tem instituições muito isoladas e, de maneira geral, a sociedade civil, as organizações da sociedade civil também têm dificuldade. A não ser em cidades ou em experiências em que essa relação ela vai se aprofundando a partir, né, quer dizer, com o tempo. Tem um caso que certamente vocês conhecem, que é o caso que inspirou muitos desses órgãos de observação plantados na sociedade civil, que é o caso do movimento Nossa São Paulo, Rede Nossa São Paulo, que agora se tornou, mudou a nomenclatura, mas o movimento Nossa São Paulo é liderado pelo Oded Grajew lá na cidade de São Paulo, né? E eles tiveram, sim, avanços muito efetivos na própria mudança da legislação de controle sobre a atuação do prefeito na cidade de São Paulo, né? Coisas que já estavam inspiradas no que vinha a partir do Estatuto da Cidade, mas avanços também com relação a isso, ao planejamento, ao plano de metas, ao controle, à fiscalização sobre a capacidade desses processos serem de fato públicos e permanentes e assim por diante, né? E eu vejo que eles conseguiram isso também porque eles conseguiram se articular, seja com o legislativo, né, que é um outro elemento dessa relação aí, que é muito pouco acionado, né? Em geral, né, lá nos áureos tempos do orçamento participativo, não só aqui em Porto Alegre, mas em outras cidades, havia até uma relação de confronto entre os vereadores e esse tipo de instância de participação, que eu acho que é absolutamente ruim, né, para ambos os lados. Então eu vejo que essa necessidade de uma articulação maior desses organismos públicos, estatais, e eu diria, as conferências, né, elas são momentos, né, elas são momentos de legitimação de uma determinada política, de uma determinada agenda pública e tal. Então, portanto, a gente não pode também se deter ou se dar satisfeito com a participação numa determinada conferência, pontualmente, que ocorre de 3 em 3 anos. Né? É preciso algum tipo de acompanhamento, monitoramento das políticas que seja mais permanente. Em parte, os conselhos tentam resolver isso, mas a gente cairia num outro aspecto que eu acho que é fundamental para essa discussão também, e a gente sempre chama muita atenção para a relação entre o representante e o representado no âmbito da democracia representativa, os partidos políticos e assim por diante, mas mesmo no campo dessas instâncias que estão mais no campo do que a gente chamaria de democracia participativa, que eu tenho aqui as minhas reservas também, porque nós estamos falando de representação, é isso? A gente pouco fala da relação entre o representante da sociedade civil que está no conselho e a sua base na sociedade civil, né? E eu tenho a impressão que esse é um outro gap que a gente poderia também estimular, inclusive pelo uso de internet e as novas tecnologias, para gerar o estreitamento dessa relação também. Mas é bom para gravar. Bom dia a todos. A minha pergunta é a seguinte: comentaste ali sobre um fórum sobre controle externo e transparência. Aí eu gostaria de saber se nesse fórum houve demandas específicas sobre os tribunais de contas e sobre a efetividade dessas demandas.
Qual é o seu nome? Renato, eu não saberia te dizer, mas essa é a primeira conferência nacional de transparência e controle sobre transparência e controle social, né? Que foi uma iniciativa da Controladoria Geral da União, a partir de um seminário que eles realizaram lá em Brasília, parece que no ano de 2010, né, se eu não me engano, em que se apontava a necessidade, especialmente as organizações da sociedade civil, apontavam a necessidade do que em determinado momento se chamou de Conferência das Conferências, né, na medida que se entende as conferências também como controle externo, né, ao poder público, mas que no processo conferencial foi se alterando um pouco para se focar na questão específica da transparência e do combate à corrupção, né? O que eu tenho de relato da coordenação dessa conferência é que ela foi importante. Eu não sei se ela conseguiu chegar aos tribunais de conta. E imagino que se chegou com alguma dificuldade e em alguns estados apenas. Exatamente porque essa é um ramo de política pública que muito recentemente é pensado como um ramo de política pública, né? Havia uma percepção de que não, isso é controle que se faz do poder público e isso não movimenta, não tem sociedade. Quem é a sociedade civil disso? Quer dizer, é uma visão muito tacanha, inclusive, desse próprio tipo de ação, né? Então, acho que pelo fato de ser uma primeira conferência, é possível que não tenha chegado nos tribunais de contas nos estados. E tenha chegado apenas em alguns. Enfim, aí depende de circunstâncias que estão relativas muito à capacidade de articulação da CGU local com os órgãos estaduais de controle. Quer dizer, varia muito. Então eu não saberia te dizer se tem alguma coisa específica sobre os tribunais de conta, mas esse material está todo disponível no site da Controladoria Geral da União. Posso passar também os relatórios. E infelizmente nós não tivemos uma segunda conferência. Essa conferência ocorreu em 2012, né? E nós não tivemos ainda uma segunda conferência, embora todo esse tema do controle, do combate à corrupção, né, esteja cada vez mais na ordem do dia. Então, quer dizer, é um momento de reforço disso e de reforço, me parece, dessa articulação de instituições que gravitam em torno desse tema. Inclusive de maneira a aperfeiçoar, sugerir novas legislações, aperfeiçoamentos e assim por diante. Processos. Bom, eu sou o próximo, preciso. Bom dia a todos. Me chamo Romano. Nos cumprimentamos no início do dia já, professor. Primeiro, parabenizar ao senhor pela brilhante exposição, bem clara e objetiva ao que se propõe o seu trabalho de doutorado, né? Pós-doutorado já. E não é todo dia que nós temos a oportunidade de conversar com um cientista político. Eu vou me permitir fugir um pouco, embora tenha relação com o que o senhor apresentou, mas fugir um pouco do tema da sua apresentação. Tem a ver na parte que o senhor refere àquele índice de 15% dos governantes que têm um contato mais direto com as políticas públicas que foram deliberadas pelas conferências. E tem a ver também com essa preocupação que o senhor mencionou há pouco em relação ao vínculo que os representantes das organizações de sociedade civil têm com suas bases, ou seja, se eles representam realmente o interesse das suas bases. E eu sou acadêmico de Direito, professor, e tenho muito apreço pelas questões de direito administrativo, em especial a participação popular como princípio jurídico, não como slogan de políticas partidárias, a administração pública dialógica, e nisso encontra-se uma relação muito próxima com a democracia, que é um elemento essencial para os cientistas políticos. Mas a minha preocupação, professor, é como nós conseguiremos fazer com que a democracia, principalmente a democracia direta, que nós encontramos nessas conferências nacionais, como elas
tem uma vinculatividade obrigatória de observância dos governos. Sendo mais claro, qual é o vínculo jurídico, qual é a obrigação hoje que os governos têm em implementar as políticas públicas que são decididas nessas conferências, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito local? Me parece que hoje não existe nenhum vínculo jurídico, ou seja, não existe nenhuma obrigação legal dos governos observarem o que é decidido por essas conferências. E o segundo ponto, acho que essa primeira pergunta vai ser mais uma confirmação, mas a segunda pergunta é, na visão do senhor, na visão de um cientista político, até onde devemos avançar nesse ponto? Até onde devemos obrigar os nossos governos a seguir o que foi decidido numa conferência? Quais os limites disso, quais as implicâncias, quais os efeitos disso? Será que obrigando os governos a seguir as deliberações das conferências, também não estaríamos ferindo a democracia? Na medida em que não sabemos ao certo se esses representantes das organizações de sociedade civil estão de fato representando os interesses de sua base, estão de fato representando os interesses da maioria? Então, as minhas duas perguntas são nesse sentido, professor, sobre a vinculatividade entre as deliberações das conferências e o governo, e até que ponto devemos avançar, até que ponto devemos definir algo diferente do que hoje já existe. De novo, parabéns, professor. Romano, só por muito, não é acadêmico direito, tu é mestrando. Sim, acadêmico. Acadêmico, doutor, mestrando, sempre acadêmico. Sempre acadêmico. Posso responder? Romano, obrigado pela questão. É uma ótima questão, eu acho que é a questão-chave, né? Durante muito tempo se pensou esse tipo de instância de participação exatamente nesse sentido de que elas deveriam obrigatoriamente, a partir das suas resoluções, pautar diretamente a ação de governos, especialmente de governos, né, ou de outras instituições do Estado. E acho que a gente perdeu muito tempo na academia, ou mesmo os militantes da participação, dessa participação mais direta, ao, eu diria, isolar, né, esse campo de participação, de ação política, dos outros campos tão legítimos quanto, né, de ação política e de participação e de influência, tentativa de influência sobre as ações dos agentes políticos, né, os vereadores, os assessores dos vereadores, os deputados, os senadores, as pessoas os funcionários públicos, aqueles que estão nos governos. Há um trabalho muito interessante de uma colega que se chama Tami Pogreminchi, que é do Rio de Janeiro, Fabiano Santos também, que trabalha de 2011, em que eles tentam fazer uma relação entre o que foi aprovado nas conferências nacionais como diretrizes e a produção legislativa no Congresso, né? Na Câmara dos Deputados mais especificamente, né? E eles vão identificar, a partir de uma série de metodologias, de instrumentos de análise, que essa relação é muito pequena, né? Eu te diria que é bastante questionável, né? Eu diria menos a metodologia, muito mais a proposta analítica do trabalho, pela seguinte questão: as conferências elas não ocorrem no vazio, né? Não ocorre que elas, de repente, o mundo para, o legislativo para de funcionar, os movimentos sociais param de ir para a rua, né? Os lobbies deixam de ser feitos, as advocacies param de ser feitas, e de repente ocorre a conferência e tudo é decidido lá, né? Me parece que elas são muito mais a expressão de um determinado momento político, né? Eu dou muito o exemplo da PEC 300, que é a PEC dos agentes penitenciários, né? Acho que, se eu não me engano, é a PEC 300. Eu acompanhei muito de perto a Conferência Nacional de Segurança Pública, a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. E a PEC, e os agentes penitenciários foram os grandes, eles e os bombeiros, é claro, né? Os bombeiros sempre são os mais adorados, né?
os agentes penitenciários foram os grandes atores dessa conferência. Por quê? Porque eles conseguiram usar a conferência como um espaço para colocar publicamente para milhares de pessoas que talvez não tivessem atinado para a necessidade, como eles colocavam, né, das questões relacionadas à PEC 300, que a gente pode ser contra ou a favor, mas eles foram hábeis o suficiente para se colocar e utilizar daquela conferência como mais um espaço de discussão pública de uma pauta que era uma pauta corporativa deles, né? Então me parece o seguinte, a PEC 300 estava em discussão até há poucos meses agora no Congresso, ela já estava lá há muito tempo e a conferência foi mais esse local. Então, assim, eu não me angustio mais com a necessidade de que as conferências tenham poder de deliberação e de pautar a ação do Executivo, né? Especialmente na área da saúde, essa é uma matéria histórica, né? E o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e assim por diante, as instituições do Sistema Único de Saúde, de participação, elas têm caráter deliberativo, né? Quer dizer, isso está na lei do Sistema Único de Saúde, né? Então, portanto, aquilo que o Conselho delibera, aprova, tem caráter de lei, né? No entanto, eu te diria que muito do que o Conselho aprova, né, quer dizer, o Conselho só aprova algo que está muito legitimado num determinado contexto sociopolítico, que passou pelas conferências, que está na mídia, que passou pelas discussões internas a essa comunidade de políticas tão complexa e tão desenvolvida como é a área de saúde, né, o setor de saúde. Então eu te diria o seguinte, não é pelo fato de que o Conselho é deliberativo, né, que aquilo que é decidido no Conselho tem força, né, dentro dos governos, mas pelo fato de que aquilo que se aprova naquele ambiente, ele já ganhou uma maturação política suficiente para que os próprios governos o encarem como algo legítimo, como algo forte, como algo que deve ser implementado. E aí eu não te diria que o mesmo poderia ocorrer, especialmente para conferências em que você tem essas características que eu apontei, por exemplo, ali na conferência de mobilização ou na conferência de difusão de agenda governamental. Porque se você não tem a maturidade junto à opinião pública, a legitimidade, a construção de uma legitimidade sobre uma proposta, quer dizer, fica muito difícil que os governos alcancem, porque os governos eles estão pensando exatamente, especialmente nos dividendos políticos que aquela decisão pode trazer. Se eles não têm, ou se eles acham que uma determinada demanda é fraca, ou é muito setorial, né, ou que ela é tão setorial que ela, se realizada, vai causar um problema para o resto da sociedade, muito provavelmente eles não vão atuar. Então eu te diria que o meu trabalho em torno desse tema me diz o seguinte, me diz que essa seria uma questão menor, politicamente menor. Menor não porque ela seja ilegítima, longe disso, né? Mas porque a participação popular, a participação social, ela não pode estar restrita a esses canais, né? E aí, novamente, a gente deve pensar esses espaços como espaços articulados a uma série de outras ações da sociedade civil que são tão legítimas quanto e que vão continuar ocorrendo, né? A gente tem uma colega minha de Campinas, a Luciana Tatagiba, tem um trabalho bastante interessante sobre os repertórios de ação de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, né? E todos os movimentos fazem tudo, né? Então os movimentos não fizeram a opção de estar apenas nos conselhos ou nas conferências. Eles estão lá, mas eles também estão nas ruas, eles também estão nos gabinetes, eles também estão fazendo pressão nas audiências públicas junto às instâncias do legislativo, eles também fazem abaixo-assinados, eles também mobilizam, ou seja, é um tipo de atuação que é muito mais ampla, né?
E eu diria que a sociedade civil, essas organizações, só vão ganhar legitimidade dentro das conferências e dentro dos conselhos se elas tiverem uma legitimidade externa a eles também forte, também incisiva. Meu nome é Paulo. Eu só queria colocar, na verdade o senhor já respondeu a minha pergunta, respondendo à questão do colega. Só queria colocar que o tribunal participou de todas as etapas municipais, regionais, estaduais da Consocial. Sim. E aí eu vou confessar agora que, como pesquisador, eu fiquei preocupado com o que poderia dar, o que o senhor determinou de visão simplória. E entrei em contato com a CGU através do portal há um ano e meio, 1 ano e 8 meses após o final da conferência. E fiquei horrorizado, né, dentro dessa visão, com a resposta. Eu queria saber quais eram efetivamente as ações que tinham sido tomadas a partir do documento final. E a resposta da CGU foi que, de parte dela, todas as iniciativas que deveriam ser tomadas pela CGU tinham sido tomadas sem indicar quais. Né? Me mandou um ofício que tinha sido enviado por um determinado ministério, que eu nem lembro qual, mas só pedindo 1 ou 2 providências, e me mandaram por e-mail o documento final que eu poderia ter obtido na internet. E isso me deixou, né, horrorizado, porque era um movimento de 2.000 delegados que foram enviados a Brasília, né, que resultou essa reunião num determinado documento, não ela, mas veio desde das etapas, e até então não tinha resultado nenhum. Os números que o senhor trouxe ali, em termos de efetividade, 2 delas só, das 399, Mas a minha pergunta, e o senhor de certa forma já respondeu, mas o senhor vê no caso da Consocial, né, que, digamos assim, teoricamente não tem interesse, o interesse é menor em relação às outras já consolidadas, como a da saúde, da educação, teria um mecanismo de, digamos assim, de acompanhamento dentro desse ciclo até a próxima, para fortalecer isso, já que nesse caso não tem nem conselho consolidado, né? É uma iniciativa, é um início. Como o senhor vê essa questão? Eu compartilho assim, da sua decepção, né? Especialmente porque a gente está falando de um órgão de controle também, né? E que talvez devesse ter um monitoramento mais claro, uma transparência maior em fornecer esses dados, né? Eu te diria que nos outros ministérios a coisa, eu não sei agora como está, mas eu te diria que isso está engatinhando ainda também, né? Por um lado, há muitos ministérios que não conseguem fazer esse monitoramento dos resultados das conferências. Por outro lado, aqueles que o fazem, talvez não seja prioridade deles deixar claro como está sendo feito e quais são os resultados disso, né? Tem muitos ministérios que, inclusive, deixaram de fazer conferências, fizeram só a primeira, ficaram na primeira, ou ficaram na segunda, porque a pressão dos movimentos sociais, da sociedade civil de maneira geral, de órgãos, né, dos técnicos, né, dos órgãos relacionados, né, à comunidade de políticas públicas mais ampla, como foi a tua participação, sem dúvida, na Consocial, né, ela é tamanha que politicamente já não é mais interessante fazer novamente uma conferência e ter esse desgaste político que é ser questionado sobre isso, afinal de contas, porque nós estamos aqui, se aquilo que a gente decidiu há 3 anos atrás não foi efetivado, né? Então eu acho que esse é um grande drama, e é um drama maior exatamente em casos, acho como o caso da Consocial, em que você não tem uma comunidade de políticas
forte o suficiente para questionar publicamente, de maneira mais incisiva, os resultados desses processos, né? E eu vejo apenas, né, a possibilidade, vou bater de novo na mesma tecla, mas a necessidade de uma articulação maior no contexto de comunidades políticas pouco consolidadas, né? Então, o que eu vejo, no contexto dos observatórios cidadãos, vou dar novamente o exemplo dos observatórios, há uma rede de cidades que fazem esse tipo de, na verdade não são cidades, mas de organizações que fazem esse tipo de trabalho, que certamente estiveram lá na Consocial, né? Os próprios tribunais, né? As próprias CGUs locais nos estados, né? Ou seja, é um pouco criar um movimento político, né? Nesse sentido. Eu acho que não tem muito mistério. Não tem muito mistério. Eu acho que é criar um movimento político nesse sentido. Bom dia. Josué, sou auditor e, até o fim do ano, presidente do Centro de Auditores do Tribunal de Contas. Parabéns pela explanação também, professor. Obrigado pela oportunidade com essas informações. E a primeira pergunta, acho que o Paulo já respondeu com a colocação dele, a sua avaliação a respeito da efetividade da Consocial. Isso está bem claro. Mas eu gostaria de conversar sobre um tema que não é diretamente ligado ao seu trabalho aqui, das conferências, mas tem relação com a questão da representação da sociedade civil, pressão que ela faz no Estado, e os representantes políticos estabelecidos eleitoralmente, né? No ano passado, nós assistimos a um debate importante sobre um tema polêmico, que são os conselhos sociais. O presidente da República tentou, de alguma maneira, dar um grau de institucionalidade maior para os conselhos, enfim. Até onde eu acompanhei o debate, a impressão que eu tinha era de que, bom, vamos reforçar a participação da sociedade civil, da sociedade civil organizada aqui na administração pública, em especial federal. Nós vimos uma reação muito grande do Legislativo em relação a essa temática, né? Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, não sei se o senhor aprofundou o estudo em torno do tema e poderíamos colocar algumas questões sobre esse tema. Olha, eu acompanhei bastante esse tema. Havia uma necessidade apresentada, eu diria, por um determinado núcleo bastante afeito aos temas da participação no contexto da Secretaria-Geral da Presidência da República, que colocava a necessidade de que eu acho que é parte do que nós estamos falando aqui, né, de uma articulação maior entre os próprios conselhos, conferências, audiências públicas e outros mecanismos e instâncias de participação, necessidade de que isso ganhasse uma coerência interna dentro do próprio governo, e que, não só a coerência, mas eu diria uma ampliação da legitimidade desses espaços como espaços de formulação e implementação de políticas públicas, né? Essa é uma disputa evidente dentro do governo federal, né? Quem participou de gestões municipais também certamente deve ter alguma lembrança disso, né? Que é um pouco o seguinte, né? Aqueles que entendem que a participação é um valor em si e que devem escutar as pessoas e acolher demandas, dialogar, melhorar a construção de políticas públicas a partir dessa interação, defendem. Mas há todo um outro conjunto de funcionários, de burocratas, eu digo burocratas aqui sem nenhuma pecha, né, negativa, burocratas, aqueles que trabalham dentro do Estado, que entendem que isso não traz benefício nenhum, que só atrasa o processo de organização, de processo de políticas públicas de maneira geral. E essa é uma disputa que está colocada no contexto de qualquer instituição, né, do Estado, eu diria, né? Isso está também no governo federal.
né? Isso está em cada ministério, tem uma indicação sobre como esse tipo de trabalho deve ser feito. E havia uma necessidade colocada, então, por esse núcleo dessas pessoas mais próximas, né, para quem a participação é um valor fundamental, para que isso se colocasse no contexto do governo federal, né? Eu diria que houve um atraso, né? Esse decreto presidencial ele já estava pronto há muito tempo, né? Eu diria que a janela de oportunidade política para se aprovar isso era agosto de 2013, né? Logo depois das manifestações de junho, que havia um clamor popular muito claro por mais participação, que os políticos estavam, de certo modo, acuados, né? E que isso poderia ter se colocado de uma maneira diferente. E, no entanto, atrasou e isso foi parar no começo daquele processo, já em maio de 2014, já no início do processo de disputa eleitoral, né? Eu acho que desde junho de 2013 há uma agudização dos tensionamentos e da polarização política no Brasil, eu acho que isso é claro e evidente, né? E acho que aí esse tema foi utilizado realmente como uma pauta quente, né, para a oposição, para a mídia, né, que via esse decreto como algo bolivariano e assim por diante, para dizer o mínimo, né? Quando ele apenas tentava organizar algo que já existe, é isso que a gente está discutindo aqui hoje, né? Ele tentava avançar um pouco mais, quando ele dizia lá que cada processo de formulação de uma nova política pública deveria ter um comitê, uma comissão formada por membros da sociedade civil, né? Mas, de certo modo, ele dava caráter mais formal a essa necessidade de articulação entre esses mecanismos. E, mais do que isso, havia uma aposta de que essa legislação induzisse também estados e municípios a produzir legislações semelhantes, né? Então eu vejo dessa forma. Eu acho que ela tinha uma ambição muito menor do que se colocou, né, do que as oposições apontaram, e, no entanto, ela fracassou exatamente porque, num momento de polarização política tão exacerbada como ainda estamos vivendo, né, isso foi algo que foi utilizado numa maneira de disputa, né, uma agudização dessa polarização, como mais um elemento, né, desse contexto. Alô? Bom dia, meu nome é Leonardo. Não está funcionando? Meu nome é Leonardo. Aproveitando que o senhor se dispôs a falar também sobre o financiamento das campanhas eleitorais, eu gostaria de introduzir esse tema. Recentemente, um personagem da Operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, numa delação premiada, comentou algo que já sabíamos, né? Diz que não existem doações de campanha, são empréstimos, cobrados naturalmente, oportunamente, com juros e todos os encargos necessários. E o próprio movimento das empresas que financiam as campanhas, fica muito claro essa percepção, porque nas eleições majoritárias eles apostam fichas mais ou menos conforme a possibilidade de cada candidato se eleger. E mais preocupante ainda, quando a gente analisa o comportamento em relação ao legislativo, o jornal Folha de São Paulo fez uma matéria assim, bem interessante, onde se percebe assim, empresas ou setores empresariais que formam suas bancadas, né, para a defesa de seus interesses e lobbies. Então, acho naturalmente esse sistema é perverso, né, e não pode continuar. E a angústia é o que vamos propor no lugar, né? Se fala do financiamento público, que eu acho que poderia ser uma solução, se isso fosse suficiente para coibir o Caixa 2. Em havendo Caixa 2, não me parece que soluciona. Então, estou muito curioso assim, de ouvir do senhor que caminhos, que propostas
podemos pensar no futuro. Desculpa, qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo. Obrigado, Leonardo. Bom, me dá a oportunidade para falar rapidamente sobre esse tema. Leonardo, eu diria o seguinte, eu talvez não me apegaria muito ao último pedaço da tua fala sobre a questão do Caixa 2. Mas a gente não pode pensar me parece, a gente não pode pensar em legislação eleitoral, a gente não pode deixar de ousar em legislação eleitoral se a gente se mantiver com a ideia de que ela será burlada necessariamente. Né? Eu acho que Caixa 2 é um problema de polícia, é um crime, né? O Caixa 2 deve ser crime, né? E ele deve ser coibido com ação da Ministério Público, Polícia Federal, tribunais regionais eleitorais e assim por diante. Também no âmbito da articulação das instituições aqui, que tem acreditado muito nisso. Eu vou te colocar a minha posição com relação a isso. Eu sou contrário ao financiamento empresarial. Eu acho que há um problema de representatividade, de legitimidade, afinal de contas as empresas não votam, né? A representação ela é uma representação que tem a base dessa representação é a cidadania, né? E as empresas certamente têm os interesses que Paulo Roberto da Costa já apontou muito claramente, né? No entanto, eu temo que a proposta de financiamento público, tal como está colocada pela proposta que está sendo defendida pela OAB, CNBB, INESC e outras entidades, ela também não me parece suficiente, no sentido de que ela reforça uma situação de status quo, ela altera muito pouco ao equilíbrio institucional que está colocado na própria legislação do fundo partidário, né? Que é muito focada nos partidos que estão com representação na Câmara dos Deputados e na proporcionalidade das bancadas, ou seja, reforçando aqueles que institucionalmente teriam mais representatividade ou têm mais representatividade eleitoral no momento das eleições, né? E aí, a proposta que está sendo colocada, ela, me parece, reforça isso e vai no mesmo sentido do modo como está o fundo partidário hoje. E eu acho que são duas coisas diferentes. Eu até aceito o fundo partidário do modo como está colocado hoje, mas eu me recuso a aceitar que o financiamento público de campanha deve também ter essa mesma matriz. Pelo seguinte, a proposta da CNBB, da OAB, ela dá 10% do fundo partidário a partidos que não têm representação na Câmara, ela coloca 15% de maneira equânime entre os partidos que têm representação na Câmara e os outros 75% se dividem proporcionalmente a exemplo do que ocorre com o fundo partidário. E eu sou favorável ao fundo público, ao financiamento público, mas esse financiamento público ele não pode estar reduzido, o fundamento do financiamento público não pode estar reduzido à representação na Câmara. Porque eu tiro um retrato de 4 anos atrás e eu financio os partidos a partir desse retrato de 4 anos atrás. Eu não quero gerar polêmica aqui, desculpem, mas a própria representação, aqui no caso do Rio Grande do Sul, do Partido Progressista ou Popular? Partido Progressista, né? O Partido Progressista, ela está toda em questionamento. E eu teria o financiamento deste mesmo partido com base numa votação, eu terei esse mesmo o financiamento desse partido com base numa representação de um momento anterior. Então, assim, isso é indefensável, eu diria. Em 2018, eu vou financiar os partidos a partir da foto que eu tirei em 2014. Tá? Como é que a gente pode resolver isso? Eu penso que os partidos, bom, isso para além de eu reforçar uma situação que o Peter Mayer, que é um politólogo que trabalha com esse tema, chama de cartelização dos partidos, né, que os partidos políticos acabam se tornando uma parte do serviço, né, social
do Estado, porque o Estado financia os partidos políticos. Eu sou a favor de financiamento público, mas eu acho que ele deve ter uma conexão direta com o cidadão, com a pessoa física, né? Ou seja, eu devo reservar o direito ao cidadão de não só votar, né, mas de exercer também a minha igualdade política, de modo a que eu possa induzir para onde vai o financiamento público dado pelo Estado. Eu preciso garantir também igualdade entre as pessoas físicas, porque o grande problema da legislação brasileira hoje não é só que ela permite o financiamento empresarial, mas que ela não coloca um teto tanto ao financiamento empresarial como ao financiamento pessoa física, né? Então é 10% do faturamento bruto do ano anterior para a empresa e 2% para a empresa e 10% para a pessoa física, né? O que eu faço nesse sentido? Eu reforço a desigualdade, né, à medida que eu trabalho com a desigualdade econômica para reforçar uma desigualdade política. Né? Quer dizer, eu saio daquela esfera em que cada cabeça é um voto e eu, né, quer dizer, favoreço a influência política daqueles que podem financiar campanhas. Isso é um problema para as empresas e é um problema para as pessoas físicas também. Né? Então, colocar um teto, eu acho que é fundamental, né? Se o financiamento empresarial passar, me parece que todo lá no Congresso é para que ele se mantenha, ao menos que um teto, né, do financiamento empresarial se coloque, para que haja uma maior competitividade, uma maior pluralização daqueles que doam para campanhas. Porque hoje a gente tem a procura por as grandes empresas, as grandes empreiteiras, os grandes bancos, que é muito mais fácil, né, muito mais rápido, muito mais ágil o financiamento de campanhas com relação a esses agentes econômicos. Como é que a gente pode fazer isso pensando em pessoa física? A proposta que a gente tem comentado é a seguinte, que isso seja vinculado à declaração do imposto de renda, né? Então, vocês sabem melhor do que eu, que nas nossas declarações, se a gente faz uma doação a um determinado partido, a um determinado candidato, nós temos que declarar isso na nossa declaração anual. Só que isso nós não temos nenhuma restituição desse valor, né? E acho isso um erro. A gente poderia usar essa ideia e promover igualdade política, mesmo entre aqueles que têm uma faixa de renda maior e uma faixa de renda e a faixa de rendas mais baixas. Então, supondo, né, um exemplo, se eu coloco um teto de R$1.000 para doação, eu posso fazer com que aquele que está na faixa de renda de 20 salários mínimos e mais, possa ser restituído do valor dessa doação uma determinada porcentagem, que seja lá 10%, né? Ou até mais, 30%, de modo a que a gente induza, né, favoreça o comprometimento político do cidadão com um candidato da preferência dele, um partido da preferência dele. E eu posso fazer com que aqueles que estão nas faixas mais baixas de renda, mas que têm que fazer declaração, possam fazer essa doação também dos mesmos R$1.000, mas sejam restituídos com 70%, por exemplo, com 80%, ou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, eu mantenho o financiamento público, a ideia de financiamento público, eu restringo o financiamento empresarial ao máximo possível, no limite ao fim do financiamento empresarial, mas eu tento trabalhar numa lógica de fortalecimento dos laços, ou de fortalecimento, ou de reconstituição dos laços da cidadania com os partidos políticos e com os candidatos, né? Eu não vejo outra maneira de justificar financiamento público que não seja dessa forma, né? Nos Estados Unidos eles utilizam um método que é o de matching funds, que eles chamam, né? É uma espécie de fundos compartilhados. Como é que funciona? Eu dou... Bom, primeiro que os candidatos lá, eles escolhem se ele vai ter financiamento público ou se ele vai ter financiamento privado, né? De maneira geral, Obama fez isso, né? Acho que em 2008 também, em 2012, eles renunciam ao financiamento público, né? Porque eles sabem que vão ter financiamento privado e, politicamente, é muito interessante renunciar, né? Dizer para o contribuinte que ele não vai usar o dinheiro dele na campanha eleitoral.
Mas aí, se ele faz isso, se ele fica com financiamento público, à medida que eu, como cidadão, dou $100 para a campanha, o Estado dobra a aposta e dá mais $100. Né? E essa é uma outra possibilidade também de se fazer esse tipo de financiamento. Mas eu vejo claro que tem um teto também, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. A diferença é que lá nos Estados Unidos, eles têm uma legislação muito mais frouxa do que a nossa, por incrível que pareça, sem falar do Caixa 2, tá? Mas uma legislação muito mais frouxa, à medida que as contas de campanha, o que se é gasto em campanha eleitoral, não necessariamente precisa passar pela conta do candidato ou do partido. Mas eu posso aqui organizar uma associação, né, e dizer, bom, nós vamos financiar, nós vamos ajudar a campanha do Obama ou de qualquer outra pessoa, comprando um determinado tempo na TV. A única coisa que nós não podemos dizer é vote no Obama, mas a gente pode montar a nossa peça publicitária da maneira como a gente quiser, né, como esse público quiser. Então é uma legislação mais frouxa do que seria a nossa. Mas, enfim, eu vejo dessa forma, né, a questão do financiamento. E acho que nós não devemos, para concluir como eu comecei, né, pensar nessas outras coisas. A Caixa 2 é algo que deve ser combatido, mas nós não vamos conseguir combater Caixa 2 com legislação eleitoral. A gente precisa de outros instrumentos para fazer esse combate. Tem uma questão mais para finalizar, uma só breve? Não? Bem, professor, então, para agradecer, né, finalizar a sua apresentação, que foi muito esclarecedora, 2 temas que são correspondentes, interligados, temas que nos são muito caros, um que fala dos fundamentos da corrupção, que é um campo de incidência do Tribunal de Contas, que agora avante cada vez mais, e a questão da efetividade das políticas públicas, né, o nosso olhar sobre isso. O tema da consorcial, que é alguma coisa muito próxima, que o Paulo trouxe aqui, o Romano trouxe também, é uma coisa que nós participamos muito, temos uma série de questionamentos em relação a isso, mas de sorte, foi falado aqui, a ideia de aprendizagem, né, nós temos que pensar nessa conferência como espaços de aprendizagem, de manifestação e tal. O que nós assistimos de forma recorrente nas várias apresentações e painéis dos quais eu próprio participei, o Paulo também, no nível municipal, em vários municípios, 3 ou 4, no nível estadual também fomos painelistas, na oportunidade, inclusive em Brasília, eu estava lá numa visita técnica ao TCU, e lá se não me engano, foi no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, a última reunião nacional. Eu lembro que tentei entrar, não consegui, infelizmente, eu não tinha conseguido fazer a inscrição, e fui barrado, me ofereceram até um crachá para ficar circulando na frente. Não, isso não me interessa, né? Eu ouvi, não queria nem falar, só queria ouvir, participar, mas enfim, temos até uma contradição, parece um paradoxo, né? Mas não consegui entrar, apesar de ter sido painelista e representante do tribunal em 2 níveis, né? Não sei se o Paulo lembra disso aí, né, Paulo? Nós tentamos aqui muito, a pessoa até me conhecia, né? Acho que assim, não, eu sei, fulano lá do governo do estado tentou fazer a tua inscrição, mas foi fora do prazo. Sim, eu sei, mas já estou aqui, quem sabe, né? Abre a porta, tudo bem. Voltei. Né? Então, esse é um tema que nos é muito caro. Nós temos também sérias dúvidas em relação à efetividade disso, né? Dos eventos que eu participei, das reuniões que eu participei no nível local, no nível estadual também. Havia, por incrível que pareça, bem baixa participação do poder público. Então, nós temos vários segmentos, representações da sociedade, não sei se estão organizados assim, mas estavam ali. E parece que bem pouco daquilo que se discutia naquele espaço era ouvido pelo poder local. De sorte que, provavelmente, aquilo não viria a fazer parte da agenda, do plano de instruções que traria uma agenda para a administração pública municipal. Perdemos, então, ali uma oportunidade de, já naquela esfera, incorporar aquelas dimensões debatidas ali e tal. Esse processo que foi desenhado bem aqui, ele parece alguma coisa bastante também centralizadora, né? Nós começamos uma discussão no nível local e, aparentemente, do ponto de vista mais cartesiano, aparentemente é uma coisa razoável. Nós discutimos no nível local, definimos delegados, vamos para a instância estadual, definimos mais, vamos para a federal, e aí lá nós definimos grandes diretrizes, que supostamente serão depois acompanhadas no nível local e estadual. Né? Isso é alguma coisa que nós sabemos que não funciona. Né? Então a grande oportunidade é justamente, me parece, né,
o debate no nível local, o debate no nível estadual, com a participação dessas forças todas, né? O que, no meu olhar, não pareciam presentes ali, né? Então nós temos ainda muito, só para finalizar, alguma coisa com o qual nós nos debatemos aqui dentro do tribunal, sobretudo no tópico, falamos aqui de controle social, de transparência, mas da transparência, que é um tema muito caro a todos nós, notadamente ao presidente que esteve aqui, brevemente precisou sair. Me parece, né, que nós ainda vivemos um espaço de interação muito estadocêntrico. O tema da transparência é especial. Nós não conseguimos transformar o tema da transparência em uma demanda da sociedade, né? A sociedade não comprou e talvez não tenha compreendido isso ainda com a força que precisa compreender. E nós, por incrível que pareça, temos as instituições, no caso da CGU ali, né? No caso do Tribunal de Contas do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, é um ator forte, é uma bandeira que nós, aos quatro ventos, bradamos, né? E levamos adiante de todas as formas que nós podemos, mas ainda me parece, para quem está aqui dentro e interage com a sociedade, que é algo muito centrado nas instituições ainda, né? Existe sim um clamor da sociedade, né? Esse clamor é uma coisa genérica, a gente usa assim, clamor social, mas me parece que ele ainda não é algo que represente, que compreenda efetivamente o alcance da transparência e a importância dela. Então, para dizer e finalizar, a sua fala foi muito importante para trazer esse outro olhar, né? Que soma-se a outros vários olhares que nós trazemos para cá e nos ajudam a pensar, refletir, questionar, nos desacomoda, né? Porque esses são temas, sim, muito caros para nós. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer o seu desprendimento, a sua vinda aqui. O senhor tem uma pauta de trabalho bastante intensa hoje e a ideia é justamente essa, colher o seu olhar, que foi muito bem apresentado. É uma tipologia muito interessante, né? Me parece que nós estamos muito no tipo 4, ali, no tipo da mobilização, sobretudo quando a gente fala do Tribunal de Contas, esse olhar a partir daqui, mas que pode também ser uma referência, salvo engano, para nós analisarmos as nossas próprias práticas. Nós podemos pensar audiências públicas a partir dessa tipologia, que de fato, como o conceito de tipologia sugere, nós não vemos inserido num ou no outro, né? Mas uma combinação deles. Mas enfim, muito interessante. Eu gostaria de registrar em nome do presidente César Miola, que esteve aqui brevemente, não pôde ficar, o agradecimento pela sua presença aqui, o agradecimento aos colegas também pela vinda, pela participação, sobretudo aos que perguntaram, né, aos que fizeram a sua interação. Então, agradecendo mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.